Boa tarde, pessoal! Marcelão na área mais uma vez. Agora a gente está fazendo um teste aqui porque tem 2 dias seguidos que a gente não consegue salvar o do trono. Porque o Instagram tá tá fazendo bullying com a Claudinha. E aí não tá conseguindo gravar o do trono, deixar salvo. Já é a segunda ou a terceira vez. Aí por conta disso, seja bem-vindo aí, Rogério Augusto. Acho que é Augusto. E por causa disso, nós estamos esperando a nossa querida Cláudia para ela entrar, para a gente fazer o nosso do trono agora daqui. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Só bora! Eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Aguardando Claudinha aqui entrar, já mandei a solicitação para ela, agora só esperando ela responder. Hoje é o capítulo 36 amanhã a gente chega no capítulo que eu estava mais esperando de Ezequiel. Olha, tem aqui novamente uma solicitation. Vamos lá, enviar a solicitação para a Claudinha. Esperar ela chegar. Pussy, seja bem-vinda. Ah, Deus. Deus, até que enfim. Eu tô aqui, ó, é, pedindo, né? E ele não tá me autorizando, não tá me autorizando, não tá me autorizando. Promessa. Mas é porque eu já tinha pedido antes, só precisava você aceitar. Foi um erro de comunicação que a gente está há muito tempo só tu fazendo. Deve ter sido isso, sacou? Ai, ai. Então vamos embora? Capítulo 35 de Ezequiel. Não, é 36. Amanhã é 37. Olha Marcelo, você só, eu vê? fiz Realmente é anotação. seu. Oi? Amanhã só você que vai falar? Não, amanhã só Jesus que vai falar. Não importa se é pela minha boca ou pela sua boca. Uh! Amém, amém. Deu o troco, né? É, exato. Exatamente exato. Vambora? Então, olha só. Ezequiel 36, profecia para os montes de Israel. Filho do homem. Sim, eu vou até o 15, tá bom? Tá bom? Tá bom? Então tá bom. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga o seguinte: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: os inimigos disseram a respeito de vocês, bem feito. E também os eternos lugares altos são nossa herança. Por isso, profetize e diga, assim diz o Senhor Deus, visto que eles os assolaram e procuraram abocanhar de todos os lados, para que vocês se tornassem propriedade do resto das nações e fossem alvo de falatório e difamação entre o povo,
Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades abandonadas que se tornaram rapina e motivo de zombaria para o resto das nações vizinhas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo, no fogo do meu zelo, farei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com profundo desprezo para despovoá-la e saqueá-la. Portanto, profetize a respeito da terra de Israel e diga aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falo no meu zelo e no meu furor, porque vocês tiveram de suportar a zombaria das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: juro que as nações que estão ao redor de vocês também serão motivo de zombaria. Quanto a vocês, montes de Israel, vocês produzirão os seus ramos e darão os seus frutos para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. Porque eis que estou do lado de vocês. Eu me voltarei para vocês, e vocês serão lavrados e semeados. Multiplicarei pessoas sobre vocês. Toda a casa de Israel, sim, toda ela. As cidades serão habitadas e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei pessoas e animais sobre vocês. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Farei com que que vocês voltem a morar onde eu morava, onde moravam no passado, e os tratarei melhor do que no começo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei com que pessoas, o meu povo de Israel, andem sobre vocês, ó montes. Eles tomarão posse de vocês. Vocês serão a herança deles e de nunca mais deixarão que eles fiquem sem os seus filhos. Me veio um insight aqui agora. Assim diz o Senhor Deus, visto que lhes dizem: você é uma terra que devora as pessoas, uma terra que deixa o povo sem filhos. Certamente você não devorará mais as pessoas, nem privará o seu povo dos seus filhos, diz o Senhor Deus. Não permitirei mais que você ouça a zombaria das nações ou tenha de suportar a vergonha dos povos. Nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos, diz o Senhor Deus. Deus está falando para a montanha. Deus está profetizando para os montes de Israel. É impressionante que quando ele cuida de tudo. Ele está falando sobre a reconstituição, não é isso, Claudinha? É. Sobre a reconstituição do povo de Israel. E quando ele está falando sobre a reconstituição do povo de Israel, ele está falando exatamente o seguinte: que tudo está sendo arrumado para que vocês recebam o povo de Israel. Os montes estão sendo arrumados, os vizinhos que zombam e que sugam de vocês estão sendo arrumados. Tudo ao redor está sendo arrumado, né? Uhum. É interessante, sabe, Marcelo, a gente dar uma olhada, porque assim, esse texto, ele fala o seguinte, sobre purificação, e depois ele fala sobre prosperidade. Purificação e prosperidade. É. E o profeta, ele se lembra que ele estava se dirigindo ao monte Seir, né? Monte de Seir ontem. Uhum. E aí hoje ele começa a falar com o monte de Israel. E ele fala, ele já havia feito isso antes, lá em Ezequiel 6, de 1 a 3, ele havia falado aos montes.
E agora ele começa a falar para anunciar salvação, né? Lá em Ezequiel 34, do 11 ao 31, ele faz do 11 ao 31, ele faz essa promessa, né? O cuidado do Senhor pelo seu rebanho, o quanto ele cuida do seu rebanho, o quanto ele protege o seu rebanho. E agora no 36, ele vai falar sobre começar a purificar aqueles que vão voltar, né? Então, eles precisam ser purificados, eles precisam ser transformados, transbordantes e assim ter prosperidade. É muito assim maravilhoso você perceber o quanto Deus ele não está ali para castigar ninguém, né? A gente sempre fala isso, mas é importante repetir. A promessa de Israel é restaurá-la. E restaurá-la de dentro para fora, não é restaurar só a Uau, cidade, Cláudia. né? Extraordinário isso. É isso A aí. restauração é de dentro para fora. Ele quer que saia toda a vergonha do povo, porque o povo foi envergonhado. E ele é envergonhado, ele é levado em cativeiro, ele é humilhado, né? E as outras nações adoram o que está acontecendo, Sim. porque era um povo tão bem sucedido, um povo tão, né? Isso aconteceu também no Holocausto. Quando os alemães eles invadiram, a questão de Hitler aí era uma questão de que, poxa, o povo cresce tanto, o povo desenvolve tanto, o povo, tudo que eles colocam a mão prospera, e como é que isso acontece? Como é que isso... Então vamos invadir, vamos massacrar, pelo menos foi a desculpa que eles deram, né? Exato. E, e você vê que isso vem de muitos anos atrás, né? Eles tinham inveja, ao invés de, eu tenho ciúme do Marcelo porque o Marcelo fala muito bem. Marcelo, o que que você faz para você falar tão bem assim, para ser eloquente, né? De onde você tira essas palavras tão difíceis? Aí Marcelo Eu fala, elocuo. ele vai falar assim, não, eu leio pelo menos uma palavra nova no dicionário, né, todo dia, e aí eu tento colocar essa palavra nova no meu dia para poder ficar eloquente. Eu leio muitos livros e aí não é nem perceptível para mim a palavra nova, porque eu estou lendo tanto aquilo que ela simplesmente transborda. Poxa, Marcelo, fantástico isso! Então, vou fazer o seguinte, vou ler mais. Vou ler uma palavra todo dia. Não, o Marcelo lê uma, eu vou ler duas. Todo dia vou tentar encaixar. Não, vou colocar meu pé na frente para o Marcelo cair. E vou rir dele quando ele tiver com um tombo enorme e vários machucados. E o que que você prefere ser, eloquente ou elofrio? Ai, meu Deus. Lembrei do meu pai agora. Mas é tipo isso mesmo. O que que você prefere ser, eloquente ou elofrio? Pode pôr isso aí como nome. Você prefere ser eloquente ou elofrio? Porque morno Deus vai vomitar. Já tá bem claro isso Exatamente, aí. exatamente. Então, Deus está chamando a atenção ao povo de Israel o seguinte, ele fala para o monte. Monte, a vida do monte é adorar a Deus, o monte adora a Deus, as plantas adoram a Deus, os animais adoram a Deus, e Deus está falando assim, tá, monte, já que só você me adora, porque o povo todinho que estava aqui não estava me adorando mais, e por Tava nem mais que aí tenha mais pra imagem em mim? cima de você, você continua me adorando, então vou falar com você. É o seguinte, vou te fazer uma promessa. Eu vou trazer esse povo de volta, mas eu vou trazer esse povo com restauração de dentro para fora. Uhum. Eu vou trazer esse povo de cabeça baixa para mim, mas de cabeça erguida para os outros. Porque todos aqueles que te humilharam, que riram de você, que acharam bem feito pelo que você está passando, vai passar também. Sim, Vão passar também. sim. Para entender que quem fez fui eu, não foram eles. É. Não é porque eu vou me vingar deles por você,
Não é porque eu sou o cara e vou e gosto de fazer uma maldade para quem não me serve. Não. É porque eles precisam entender que vocês não foram derrotados por eles. Vocês foram derrotados por vocês mesmos quando se afastaram da minha presença e da minha palavra. Sim. E não eles que te derrotaram. Então eu vou fazer com eles para que eles entendam que vocês continuam sendo povo meu. Que vocês continuam sendo escolhidos meus. Então, eu sou Deus zeloso, que amo, que cuido, que passo a minha mão na sua cabeça antes de você dormir, converso com você mesmo quando você vira a cara para mim e dorme. Eu sou aquele que cuida de você de dia e de noite, o tempo todo. E ele fala assim: portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que te falei no meu zelo, mas também no meu furor, porque lavaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si. Assim como você levou, assim como você sofreu, assim como você passou, eles também vão levar pelos seus próprios pecados. Não é pelo pecado de Israel, é pelo pecado deles mesmos. E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ó: multiplicarei homens sobre vós, lá no 10. Multiplicarei homens sobre vós, toda a casa de Israel, sim, toda. As cidades serão habitadas, e os lugares devastados serão edificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Falo-eis que outrora, não, falo-eis habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e saberei que eu sou o Senhor, porque o Senhor trata a gente melhor a cada dia. Ele não nos trata conforme a nossa iniquidade, ele nos trata conforme a misericórdia dele. Isso aí. Ele nos corrige, nos transforma e nos acalenta, nos afaga, nos protege. Ele é pai. Tá fazendo coisa errada? Senta aqui. 1 hora de conversa. Continua fazendo coisa errada? Uma surra. Não, um castigo. Continua fazendo coisa errada? Uma surra. Agora vem chorando para os braços do pai. Ele abre os braços e diz: vem, vem que eu te consolo. Meus Vou braços te estão sempre transformar abertos para grande. você. E olha, ele faz como fez em Jó, por isso que ele sempre cita palavras de Jó. Eu vou te dar mais do que antes. Uhum. Eu vou te abençoar mais do que antes. E não é assim. As pessoas podem falar assim: ah, vai dar mais riqueza, vai dar mais poder, vai dar mais não sei o quê, vai dar. Não. Ele está dizendo assim: eu vou te dar mais comunhão, eu vou te dar mais prosperidade, eu vou te dar mais espiritualidade, eu vou te dar. E por conta de você me buscar, por conta do seu, da sua fidelidade, pode ter certeza absoluta que você terá também a parte financeira. Você também será abençoado financeiramente. Mas não se esqueça dos meus pequeninos, dos órfãos, das viúvas, né? Não se esqueça, porque a gente faz assim: ah, o Senhor me deu, ótimo, maravilha. Ah, não deu para você não, porque você está em pecado. Rapaz, mas você acabou de passar por um problema, você acabou de vir do exílio. Meu pecado já paguei, agora paga o seu aí. É porque você bebe, não está procurando emprego. E Deus está dizendo: olha, eu vou te dar mais. Eu estou abrindo os meus braços para você.
mas eu quero que você também dê mais. Eu quero que você transborde mais. É o que você estava falando hoje de manhã, né, Cláudia? Seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito. Porque quanto mais. Porque assim, Marcelo, eu vejo muitas pessoas falando assim às vezes, né? Ah, eu sou. Continuo contribuindo, eu continuo abençoando, eu continuo. Eu sou fiel no pouco. Eu fui fiel no pouco sobre muito, o Senhor me colocou. Quando você ganhava R$ 100, tirar R$ 10 dos 100 que você ganhava era sacrifício. Era sacrifício, porque as coisas são caras, você fica com R$ 90 só, não dá para pagar nem uma conta de água, de luz, entendeu? É difícil. Mas quando você ganha 100 mil, tirar 10 mil, você nem sente. Tem umas pessoas que sentem, viu, Cláudia? Tem umas pessoas, é como você falou aí, tipo, é, riqueza e mentalidade, e prosperidade é mentalidade. E a partir do momento que você tem muito dinheiro e não tem mentalidade próspero, existe uma probabilidade muito grande de você ser muito rico, ter muito dinheiro e ser lascado financeiramente. É impressionante isso. Eu ganho muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro, eu sou lascado financeiramente, mas eu Mas não nunca é tenho fácil. dinheiro para nada. Por quê? Porque é uma mentalidade, é um processo de criação de mentalidade em relação a isso. E aí o que que acontece? Acontece que eu me enrolo aí e consigo verdadeiro ganhar R$ 100.000 por mês e não ter R$ 10.000 para entregar, que é 10%, que é para entregar minha oferta, o meu dízimo, o meu transbordar na vida de outras pessoas, o ajudar, o praticar a verdadeira religião, que é cuidar E dos assim, outros. entreguei meu dízimo. Aí alguém bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida, e você diz assim, não, já Não, entreguei. gente, vai lá para a igreja, vai, pede lá, porque eu Ah, a acabei de igreja dar dez já mil entreguei o reais lá. dízimo. Já ajudei a igreja, não, vai E lá na aí, igreja. quando eu chegar lá no céu, Deus vai falar assim: eu bati na tua porta, tu não me deu nada. Quando foi, Jesus, você veio na minha porta? Abra os olhos e perceba que sou eu batendo na sua porta, né? Então, eu acho que, eu entendo assim, Cláudia, que esse texto até o 15, Deus está nos dando a oportunidade de recontar a nossa história, né? Ele está falando, ele está preparando tudo e preparando o terreno. Ele está preparando tudo, preparando o terreno, conversando com os A montes, hora de alinhou com voltar os tá chegando. vizinhos. Os vizinhos cairão e quando eles se restituírem, eles vão se restituir simplesmente, eles vão se restituir simplesmente para quê? Para Para servir. te servir. Exatamente. Então eu estou preparando todo o terreno à sua volta, eu estou preparando tudo que o seu coração Tô vai se fazendo o inclinar que você novamente não para fez. mim. Ele diz Exatamente. isso. Eu vou Vou fazer te a dar aquela limpeza que eu terra que eu mandei que você sempre, fizesse. vou te dar aquela terra que eu sempre disse que eu ia te dar. Reconte a sua história. Esta é a oportunidade de você recontar a sua história, E certo? a Eu prova disso, mostrei, Marcelo, ó, é o 15. A eu prova disso é o mostrei, 15. Deixa eu só ler o 15 para lê aí. que ele fala assim: não te permitirei jamais que ouças o ignomínio dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. Ou seja, vamos lá, uma versão um pouco mais para o meu entendimento. Eu não vou permitir que você seja zombado entre as nações, não vou permitir que você passe vergonha mais entre os povos, e nunca mais você deixará o seu povo sem os seus filhos. Nunca mais deixará o seu povo sem os seus filhos. E quando ele diz isso, ele está de verdade dizendo assim, cara, reconte a sua história, porque eu estou te dando a oportunidade. Eu mostrei tudo o que foi feito de errado, primeiro ponto. Eu mostrei tudo o que foi feito de errado. Vocês fizeram isso, isso, isso e isso, comeram seus filhos, foram lá, porque a gente está aqui no capítulo 36, a gente está há 36 capítulos, Deus mostrando os erros e os acertos
e cobrando dos líderes, certo? Ele foi lá, destruiu tudo à sua volta, que zombavam de vocês, das pessoas que zombavam de vocês, reestabeleci eles para que sirvam você e agora faça diferente. E ele está dizendo para os montes, ele está preparando os montes e dizendo para os montes: amanhã é lindo quando ele falar para o povo de Israel. É lindo demais, que eu choro todas as vezes que eu leio Ezequiel 37. É lindo demais quando ele fala para o povo de Israel através de um simbolismo de recomeço extraordinário. E aí é justamente isso que ele está dizendo. Eu disse o que aconteceu, que estava errado. Acabei com vocês, permiti que o povo, os seus aliadinhos, acabassem com vocês para que vocês saibam que eu sou o verdadeiro Deus. Depois que isso aconteceu, eu acabei com quem acabou com vocês e vou reerguer eles para que sirvam vocês. Além disso, eu estou restabelecendo que a terra seja produtiva, que não engula mais os seus filhos, que não permita que vocês passem fome. Eu estou adubando os montes e estou dizendo para eles: sejam produtivos para o meu povo. Então, você já errou muito, já errou logo e agora você precisa não errar mais naquilo que você já errou, né? É justamente isso que Deus está falando. E aí ele vai falar agora sobre a restauração de Israel. Posso ler até o 38? Pode? Do 16 ao 38 ele diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos. Olha ele relembrando. Com os seus caminhos, certo? E as suas ações. Aos meus olhos, o caminho, aos meus olhos, Deus falando, o caminho deles era impureza como da menstruação. Por isso derramei o meu furor, a minha ira com zelo, né? Sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos que a contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações, eu os castiguei. Segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Quando chegaram às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, porque eles diziam: este é o povo do Senhor, mas eles tiveram de sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger o meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Preste atenção nisso aqui, que é muito importante. Ele diz assim, ó: portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus. Não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas. Do meio de vocês, eu os tirarei do meio das nações. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta à sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. E eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as impurezas. Farei vir o trigo
e o multiplicarei e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas dos campos, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa da sua iniquidade e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fiquem bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que esteja abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou com o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas foram fortificadas e habitadas. Então as nações de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e o cumprirei, assim diz o Senhor Deus. Deixarei que a casa de Israel peça que eu lhe faça ainda isto. Que eu aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho, como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos, de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Muito doido isso, né, velho? Com certeza, né? A Diga aí. preocupação de Deus é exatamente essa, exatamente de mostrar para o povo que ele é o Deus verdadeiro, porque o povo se afastou da presença de Deus. Então, a preocupação dele era mostrar para o povo que, que ele é o Deus verdadeiro, que ele é o único Deus que deve ser servido, adorado, e que ele tinha restaurado já, ele já tinha dado ao povo essa grande oportunidade de estar na terra de Canaã, de ter aí esse domínio, né, sobre os povos e tudo mais, e o povo se afastou. Quando ele fala assim, lá no 22, né, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu farei isso, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram. Vindicarei santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanou o Senhor. Profanaste no meio delas as nações, saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vós trarei para a vossa terra. Então o Senhor está dizendo assim, quando vocês começarem a me clamar, quando vocês começarem a me buscar, quando vocês começarem a andar novamente na minha presença, eu vou trazer vocês de volta para a terra. Porque eu vou cobrar isso de vocês. Eu vou cobrar que vocês me busquem verdadeiramente. Né? Eu vou esperar que vocês me peçam, ele diz, né? Que eu vou permitir, eu vou esperar que vocês me peçam, que vocês me clamem, né? Então, assim, ele está ali indignado porque ele vê que Israel se prolongou, né, indefinitivamente, profanando o nome do Senhor. E mesmo entre as nações, quando ele foi levado cativo, mesmo quando ele foi exilado da sua terra, ele continuou, o povo de Israel continuou buscando coisas contra Deus, né?
Então, na verdade, Deus não tinha motivo nenhum para reconhecer eles. Deus não tinha motivo nenhum para trabalhar na vida deles, porque eles não respeitaram a autoridade de Deus sobre a vida deles. Sim. Mas mesmo assim, mesmo pelo seu zelo, por conta de honrar o seu nome, ele diz: eu vou levantar vocês novamente, mas eu vou deixar que vocês me peçam. Ele fala assim, lá no, Uau, é isso aí. acho que é No no último versículo, Não, não, mas eu ia eu falar outra leio coisa. aqui para você. No 27 ele coloca assim: porei dentre vós o meu espírito e farei que andes nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis, né? Falando que eles busquem, que eles estejam verdadeiramente na presença de Deus. Lembra que eu falei que eu ia falar um outro significado para o Lembra, nome lembra. Seir? Aham, Então, do há monte. um outro significado para Seir que significa príncipe, né? E quando fala de Seir, não o Monte Seir. Deixa eu achar aqui só para eu falar direitinho para vocês aqui. Ele fala um significado bem interessante do Monte Seir, que significa príncipe no Egito Antigo, um nome usado pelos egípcios para se transferir. Esse eu já tinha falado ontem. Cadê? Montanhosa, nananana. Chefe, né? Príncipe, chefe, né? Nasseir. Aquele que é chamado de Nas, N-A-Z, Seir, que pode ser chamado também de príncipe enviado. Não o nome Seir, mas quando se coloca o Nas, N-A-Z, Nas, Seir, significa príncipe enviado, né? Príncipe no hebraico e Nar, Seir, é príncipe dos príncipes, que é um nome dado para quem? Hum. Para Jesus Cristo, Olha né? só que O massa. Rei dos Reis. Ah, Então, quando você coloca aí nas com Z, você está falando aí nas CI, você está falando do Nazareno, porque é o mesmo termo usado para o nome Nazareno no hebraico. Então, ele é identificado, ele é usado para identificar Cristo, né? Nazar, ou príncipe da paz, né? Nas com Z e Z-A-R, Zar. Aí é Nazar, que é o príncipe da paz. legal. E esse príncipe da paz, quando ele está falando aqui, ó, sobre mandarei o meu espírito, né? Eu colocarei o meu espírito, eu mandarei o meu espírito. Quando é que ele manda o espírito dele? Quando o príncipe da paz, o rei dos reis, o príncipe dos príncipes, o senhor dos Eu ia falar senhores isso. vem para purificar a sua casa. Então, Exatamente. nesse momento, ele está chamando de novo o povo para entender. Eu sei que vocês vão se afastar. Eu sei que vocês vão voltar para o caminho errado. Eu sei que vocês vão agir de maneira errônea. E mesmo assim, eu ainda vou trazer para vocês Nascer, que é o príncipe dos príncipes, o príncipe enviado, que é Jesus Cristo. Então, o Senhor, ele não trabalha só pelo presente, ele trabalha pelo futuro, né? Ele olha assim e fala, então, nunca mais vocês vão agir dessa forma, nunca mais eu vou permitir, nunca mais vai acontecer, nunca mais vai... Aí você pode dizer assim, aí de repente ele parou e pensou, vão sim. Não, ele disse assim, eu sei que vão, mas eu estou dizendo no futuro. No futuro não vai acontecer mais, porque vocês vão ter Jesus para pedir perdão, vocês vão ser transformados, vocês vão ser libertos, vocês vão ser guardados, vocês vão ser protegidos, vocês terão vida eterna, que é o mais importante. Mas vocês vão ter que me pedir, que é lá o último, como um rebanho de santos.
Sede santos, porque eu sou santo. Como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas, assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Então, resumindo, ele disse lá atrás: tire o povo para que vocês não se contaminem. Aí ele não tirou, ele está dizendo isso nesse capítulo, ele não tirou. E aí se contaminou. Aí, o que eu vou fazer? Vou derramar o meu furor com zelo e vou retirar vocês. E aí eu dispersei vocês e espalhei vocês. Por que que ele fez isso? Porque nós, espalhados, somos mais fracos? Não. Porque nós, espalhados, paramos para refletir. Lascou. Tem algo errado aqui. Enquanto tem um monte de gente, PPP, a gente não para refletir. A gente ouve fulano, cicrano, beltrano e todos os líderes foram os primeiros a serem E nós eliminados. somos mais fracos também. E quando nós nos sentimos mais fracos, o que que a gente faz? Nós buscamos ao Pai. É isso aí. E aí ele fez isso, ele parou para pensar, né? Os líderes foram eliminados. Nós ficamos poucos, fracos, e precisamos refletir sobre o que vai acontecer com essa nação daqui para frente. E a partir daí, Deus protegeu o nome dele, porque nós profanamos o seu nome. Como assim? Envergonhamos o seu nome. Como assim? O povo em volta estava dizendo, não é esse povo aí que serve a Deus, que está aí passando necessidade, fome, isso e aquilo. E Foram aí, com tirados que da sua cara própria Deus, casa? com que cara que Deus fica? Diz, poxa, Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui humilhado, passando fome, necessidade. E aí eu estou profanando também o nome de Deus quando isso acontece. E aí, como por meio de vocês que eu revelo a mim? Ele diz isso aqui. Por meio de vocês eu revelo a mim, certo? Quando? Quando eu tirar vocês do meio das nações, quando eu aspergir água pura e limpa em vocês e purificar vocês, quando eu colocar um coração novo dentro de vocês e substituir pelo coração de pedra, quando eu colocar o meu espírito dentro de vocês, aí sim eu revelo a mim em vocês. E a partir daí começa a diminuir e começa a acabar a vergonha. Sabe, pai, menino, você está me envergonhando, se jogando no chão e fazendo birra. É tipo isso que a gente Fazendo estava falando com escândalo, Deus. criança. Fazendo escândalo. E aí o que que ele fala? Depois que eu fizer isso tudo e purificar vocês, vocês habitarão na terra que antes eu dei para os pais de vocês e que eles permitiram que chegasse nesse nível. Certo? E aí não passarão vergonha nem fome. Terão abundância, prosperidade, frutos e colheitas. E eu farei que vocês me peçam tudo isso. Vocês vão me pedir que eu multiplique vocês, que eu traga vocês, que eu limpe vocês, que eu santifique vocês. E a partir disso, é como Cláudia falou, ele faz isso a partir de um anunciar, e é impressionante como a palavra inteira, até João Batista, é anunciando sobre Jesus Cristo. Desde do pecado original, em relação à desobediência, até João Batista, é a Bíblia anunciando a vinda de Jesus. É impressionante isso. Extraordinário isso. Traga para a sua realidade. Quais são as chances que Deus tem dado para você diariamente, todos os dias, o tempo todo, de entregar as coisas na mão dele, de deixar ele fazer e acontecer, de verdadeiramente ser o exemplo dentro da sua casa, dentro da sua região, dentro do seu bairro, dentro da sua família, dentro de onde for que seja. E você não tem verdadeiramente visto, enxergado, olhado as oportunidades.
não tem visto que ele derramou o seu furor, que ele está dispersando para poder parar e pensar e refletir. Eu preciso mais de ti. Faça esse exercício hoje. É isso que eu te desafio aí do outro lado. Faça esse exercício hoje. Fale com seu pai, com meu pai, com nosso pai. Diga assim: Senhor, eu preciso mais de ti hoje. Eu entrego nas tuas mãos tudo que vem de ti hoje, agora, neste momento. É tudo seu. E não toma mais não. Sabe o que é que vai acontecer a partir daí? Um monte de dificuldade vai acontecer mais ainda. Porque tem dois lados de uma moeda te provando. Tem um lado que é o diabo te botando um monte de dificuldades e um monte de problemas para que você desista. E tem Deus olhando para você e diz assim: seja fiel no pouquinho, vai lá, Sobre te vai, colocar. vai, vai, vai. E você olha para o alto e fala assim: eu não vou desistir. Eu falo assim: isso que eu espero de você. Vou te dar mais um É isso pedacinho. Não é assim, aí. vou te dar a montanha, eu vou te dar mais um pedacinho. Próxima fase do videogame. Próxima fase do videogame. Próxima, só que esse pedacinho de Deus, meu irmão, vou te falar uma coisa, é muito extraordinário de grande. É muito extraordinário de grande. Mas não é todo o seu potencial ainda. Por isso que é só um pedacinho. Não desista de alcançar todo o seu potencial. É isso. Quer fechar com alguma coisa, Claudinha? Não, é isso mesmo. A palavra de Deus está bem completa. O Senhor deixou bem claro aí o que ele queria dizer. Busque, 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 peça, peça. Esteja na presença, não se afaste, porque Ele está aí, ó, o tempo todo olhando para você, olhando para mim. Faça esse exercício hoje, tá bom? Pai querido, Deus maravilhoso. Oh, grandioso Pai, grandioso Deus, grandioso Príncipe da Paz. Que palavra extraordinária que vem aos nossos corações entender todo o ciclo de alcançar verdadeiramente a Ti. O Senhor nos deu, o Senhor nos libertou. É um ciclo sempre isso. Nós erramos, o Senhor nos corrige, nós acertamos, o Senhor nos prospera, nós nos afastamos. Senhor, nós queremos dizer o seguinte hoje: entregamos a nossa vida para a Sua mão, a gente não quer se afastar. A gente não quer ir para a direita nem para a esquerda, a gente não quer ir para Mamon, a gente não quer ir para a Sera. A gente quer ficar aqui com o Senhor. A gente quer estar aqui o tempo todo o tempo nas tuas mãos. A tua vontade boa, perfeita e agradável que nos levam para caminhos extraordinários, mas que são caminhos que teremos aflição, mas queremos caminhar por esse caminho. Nós queremos não pegar e falar assim: o Senhor está demorando e eu vou resolver por mim mesmo. Nós queremos o seu caminho. Não permita que dentro desse ciclo exista o ciclo de afastamento. Existe o momento do afastamento de ti. Que a gente erre, que a gente verdadeiramente erre, que a gente se arrependa, que a gente volte para os seus braços, mas que a gente nunca, nunca se afaste de ti. Nós não somos perfeitos. Os pecados, eles batem as nossas portas todos os dias, Pai. Nós queremos resistir ao diabo para que ele fuja da gente. Nós queremos resistir aos pecados, às tentações, às carnes, e que eles fujam de nós. Paizinho querido, em nome de Jesus, para que dentro do ciclo de alcançar verdadeiramente uma comunhão extraordinária com o Senhor, não exista o ponto de afastamento. Nós queremos estar sempre pertinho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo no coração. Até amanhã, até mais tarde. Até Mais tarde. amanhã. Até mais tarde. Sou eu que encerro hoje, ó. Até amanhã. Até mais tarde. Beijo!